Oi, tudo bem? Sou o Flávio, professor de matemática. Hoje, para vir para cá, eu pensei em qual tipo de roupa eu poderia usar. Eu tinha 3 calçados, 3 calças e 4 blusas. Aí eu escolhi essa combinação. Mas quantas combinações eu tinha? 3, 3 e 4. 3 e 3, 6 com 4, 10. Será que eu só tinha 10 possibilidades? Será que havia mais possibilidades ou menos possibilidades? Vamos estudar isso aqui hoje? Isso aqui faz parte de contagem, que é o princípio multiplicativo. E a gente vai estudar isso para resolver problemas como esse. Problema simples, tipo de roupa que eu vou usar para ir trabalhar, para ir namorar, para ir passear, para ir ao cinema, ir à praia. Quais tipos de roupas que nós podemos usar? Qual a quantidade? Quais os modelos que eu posso usar? Com aquilo que eu tenho em casa, né? Está relacionada com a biologia e com a arte, que também dá para trabalhar com isso lá. E faz parte do conteúdo de análise combinatória. Vamos lá, pega esse exemplo aqui da moça, comparado com o meu. Ela tem 2 shorts e 3 blusas, 5 peças. De quantas formas ela pode se vestir? Pensa aí. 5 peças de roupas, dá para combinar? Não pensa em assim, combinou ou não. Pensa assim, não, é uma possibilidade, mesmo que fique feio, né? Então vamos lá. A gente passa por isso direto, né? Olha só, com o short rosa, ela pode usar com as 3 blusas dela. Nós não estamos falando se vai ficar bonita ou não. A gente está falando de combinações possíveis, tá? Com o short rosa, ela pode usar com os 3 modelos de roupa dela aqui, de blusa. A blusinha rosa, a blusinha azul e a outra blusinha rosa de alcinha. Então, só com o short rosa, ela consegue combinar três maneiras de sair. 3 maneiras para ir dar um passeio. E com o short listrado, com as mesmas blusas, ela tem mais 3 possibilidades. Então, no total, ela pode se vestir de 6 maneiras diferentes. Ah, ficou feio, ficou bonito. Não, isso não é interessante agora. Estou falando que é uma possibilidade, ok? Porque gosto também é muito particular, né? Não vamos entrar nesse mérito aqui. Então, percebemos que com apenas 5 peças de roupas, ela pode se vestir de 6 maneiras diferentes. Aqui atrás, nós trabalhamos com um diagrama de árvore, ou melhor, nós visualizamos a maneira dela se vestir. Aqui na frente, você vai simplesmente fazer o quê? Quantos shorts eu tenho? 2. Quantas blusas eu tenho? 3. Então, 2 vezes 3, 6. Não foi a resposta que a gente tinha achado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 vezes 3, 6. Então, matematicamente falando, é mais fácil simplesmente fazer 2 vezes 3. No meu caso que eu falei, 3 sapatos, 3 calças, 4 blusas. Então, seria 3 vezes 3, 9, vezes 4, 36 maneiras diferentes para eu fazer uma produção para vir trabalhar. Pensa nisso, pensa nessas possibilidades, tá bom? Vamos lá. A definição do princípio fundamental da contagem vai ser: se um evento F pode apresentar N possibilidades distintas de ocorrer e o evento G tem Y possibilidades distintas de ocorrer. Então, a quantidade distinta de eventos que podem ocorrer será composta de F e G. Nessa ordem será o resultado de F vezes G. Você entendeu alguma coisa? Às vezes, estudando isso aqui que a gente fica perdido. Então, não concentra nisso, tá bom? É importante, Mas para mim, que sou o professor, tá bom? Para você, entenda a lógica. O que eu fiz lá? Shorts, quantos eventos que eu tenho? 2. Blusas, quantos eventos que eu tenho? 3. O resultado não era só multiplicar F vezes G, igual estava lá no enunciado, aqui ó, F vezes G. Então, era simplesmente pegar o resultado. Então, 2 vezes 3. O que é F? Qualquer coisa. Estou falando de roupa. Mas pode ser carro, pode ser tipos de casas. O que você pensar?
times de futebol, jogos, quantidade de jogos de um campeonato, e assim vai. São situações, problema que exigem certo nível de atenção, ainda que sejam bastante simples, sem exigir o uso de fórmulas complicadas. Basta ter atenção. Quando deve multiplicar ou quando deve somar. A dica é ficar atento nas conjunções e ou, mesmo que elas não sejam explícitas, que nos remeterá para a multiplicação. Eu vou usar e ou adição ou. Olha só, nós temos um outro exemplo aqui. Nos anos 90, o governo determinou que as placas teriam agora 3 letras e 4 algarismos. Antes disso, a placa era composta de 2 letras e 4 algarismos. E foi alterando. E por que foi alterando? Qual que é a importância dessa alteração? Porque o pessoal começou a consumir mais, o pessoal começou a comprar mais. E todo esse consumo precisava ter mais placas, para não ter placas repetidas. Aí o governo agora começou a colocar a placa com 4 letras e 3 algarismos. Será que vai mudar tanto assim? Pensa bem, eram 3 letras e 4 algarismos. Nessa nova, já são 4 letras e 3 algarismos. Fez uma alteração, tirou um algarismo e colocou uma letra. Só essa alteração que houve, tá? Lógico, o formato é diferente, a placa é diferente, até mais bonita, né? Antes tinha um nome, identificava o estado, o nome da cidade. Hoje é só Brasil, com a plaquinha lá escrito Mercosul do lado esquerdo, Brasil do lado direito. Mas, vamos pensar, essa alteração foi boa? Vamos calcular? Como é que calculava? Na placa antiga, como é que era feita essa conta? Quantas letras nós temos no nosso alfabeto? 26. Então seria 26 vezes 26 vezes 26. Quem que é o 26? A quantidade de letras do nosso alfabeto. Vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. E esse 10? Quantidade de algarismos. O algarismo de 0 a 9, que dá um total de 10. Essa multiplicação simples dá um total de 175.760.000 placas diferentes, distintas. Nenhuma placa é igual à outra. Não pensa bobeira, não estou falando de placa clonada, tá, gente? Estou falando daquilo que realmente existe, que é legal. Então, legalmente falando, nós teríamos possibilidades ali de 175.760.000 placas. Aí com essa alteração da placa nova, de novo, nós tiramos um algarismo e colocamos uma letra, certo? Como é que vai ficar? Vai ficar assim, 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10. Por que 10? Porque na placa nova as letras não estão todas juntas, elas estão separadas. Vezes 26, porque é a letra de novo, vezes 10, vezes 10. Pergunta, com essa mudança vai ter mais placa ou menos placa? Lógico que vai ser mais. Colocando em ordem, para ficar mais fácil o raciocínio matemático, tá? 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Dá um total agora de 456.976.000 placas distintas. Você consegue perceber a diferença? Então, com apenas uma modificação, tiramos um algarismo e colocamos uma letra, nós conseguimos, o governo conseguiu acrescentar 281.000 placas a mais. 281.216.000 placas a mais, tá bom? Aí você pode pensar assim, no Brasil tem 200 milhões de habitantes, por que tantas placas? Porque tem gente que tem mais de um carro, tem gente que tem frotas de carro, tá bom? Então, é normal acontecer essas alterações, tudo bem? E esse princípio aqui é o mesmo da moça lá atrás com a roupa, o mesmo exemplo que eu citei da minha roupa.
Só mudei a situação, mas a forma de fazer é a mesma, tá? Vamos para o princípio aditivo da contagem. Vamos para a definição. Quando temos acontecimentos que se ligam através do ou, em uma situação problema, somamos os conjuntos de possibilidades obtidos por meio de multiplicação. Realiza a união dos elementos de dois ou mais conjuntos. Aqui, nesse caso, a gente usa a teoria dos conjuntos, tá bom? A união, interseção. Então, vamos lá. São os casos que não há interseção. Ou melhor, não há nada que ligue os dois ou os mais conjuntos que estiverem relacionados. Eles não estão ligados, eles são totalmente distintos. Que vai ser conjunto A, conjunto B. Vai ser a união dos dois, se simplesmente isso, tá bom? Vamos pegar um exemplo mais prático. Olha só. Nós temos dois restaurantes, o Come Bem e o Buffet Prato Chique. De quantas maneiras nós podemos montar uma refeição completa com uma bebida, um prato e uma sobremesa? Pensa comigo, se você almoçar no Come Bem, se você pegar um prato no Come Bem, você vai poder pegar uma bebida no Buffet Prato Chique? Não. Então, se você for almoçar em um, você não pode almoçar no outro. Então, são distintos. Então, vamos lá para o cálculo. De quantas maneiras eu posso comer no Come Bem ou no Prato Chique? Vamos para os cálculos? Quantos pratos que eu tenho no Come Bem? 6. Quantos tipos de bebida? 4. Quanto tipo de sobremesa? 4. Já achou quantas maneiras que você pode fazer uma refeição aqui? Vamos lá. 6 vezes 4 vezes 4. Ó, 6 vezes 4 vezes 4. E no Prato Chique, de quantas maneiras eu vou poder me alimentar? 4 vezes 2 vezes 3. Se você faz uma refeição em um, você não vai poder fazer a refeição no outro. Não é? Você não vai poder misturar, certo? Então, quantos que dá? No Come Bem, nós podemos fazer 96 tipos de cardápios. E no Prato Chique, 24. Totalizando 120 cardápios diferentes para escolher. Se você trabalha perto desses restaurantes, você vai repetir a mesma refeição se você quiser. Você pode comer sempre o mesmo, lógico, é fato. Mas se assim, não, eu quero comer sempre diferente. Aquela primeira refeição que você teve, você vai comer ela de novo depois de 120 dias. Melhor, sempre come a mesma coisa. Se você trabalha aqui perto, você recebe um ticket de alimentação. Você pode comer bem de forma diferente todos os dias. E vai repetir o prato no ano, no máximo, 2 vezes. Mas eu não estou trabalhando, eu só estudo. Talvez você não fique o dia inteiro na escola, ou da escola você vai para o trabalho, ou você vai fazer uma outra tarefa e não almoça em casa. É uma situação também que pode ocorrer. Outro caso são os casos que não há união do conjunto, ou melhor, há união dos conjuntos, ou melhor, há interseção entre eles, tá bom? Pode ocorrer tanto em A e tanto em B. Como é que eu vou fazer nesse caso? Vamos pegar um exemplo aqui. Uma escola técnica ofereceu aos estudantes 2 palestras. Uma sobre primeiros socorros e a segunda sobre saúde emocional. Todos os estudantes de uma classe assistiram a pelo menos uma. Então, teve gente que assistiu uma e tem gente que pôde assistir as 2. 8 assistiram as 2 palestras, 23 assistiram a primeira e 18 assistiram a segunda. Quantos estudantes há nessa classe? Vamos pensar lá. Eu estou falando que eu estou trabalhando com união, não é? Então pensa. Quantos assistiram as 2? 8. Eles assistiram tanto primeiros socorros como saúde emocional. Quantos assistiram só primeiros socorros? 23. E saúde emocional? 18. Nesse tipo de exercício, a gente sempre começa pela interseção. Sempre, tá bom? Começando pela interseção, você não vai errar, tá bom? Mas é simples também, não tem muita complicação. O que você vai fazer? Quanto que deu no conjunto A?
23. Quanto que deu no conjunto B? 18. Você vai somar os dois e vai tirar a interseção. Só isso. Então, primeiro socorro, 23 pessoas assistiram. Saúde emocional, 18. Quantos assistiram os dois? 8 pessoas. Então, 23 mais 18, menos 8. Então, nessa classe, nós temos 33 estudantes. Em outro tipo de exercício, a gente sempre começa pela interseção. Foca na interseção. Outra forma de você ter feito esse exercício era simplesmente pegar 23 menos 8, que dá 15, e 18 menos 8, que dá 10, tá bom? E vai somando, e vai fazendo esse cálculo. Não tem erro, é só prestar atenção. Outro exemplo que a gente pode usar, esse tipo de princípio multiplicativo. Loteria, torneio esportivo, quantidade de números, estudos comparativos e quantidade de senhas, tá bom? A gente pode usar esse princípio com esses casos. Na loteria, quantas possibilidades de jogos da Mega Sena? Mega Sena sorteia 6 dezenas, não é isso? Quantas dezenas são no total? 60. Então seria 60 vezes 59, vezes 58, vezes 57, vezes 56, vezes 55. Você multiplicaria isso tudo, aí você teria possibilidades possíveis de sair aquele sorteio. Por isso que é tão raro alguém ganhar. Não é impossível, mas é raro. Num torneio esportivo, num torneio com 20 times, num torneio de ida, jogos de ida e jogos de volta, quantos jogos teremos? Dá para fazer esse cálculo, tá? Quantidade de número, um número com centenas, com 3 algarismos, de 0 a 9. De quantas formas nós podemos escrever esse algarismo com 3 algarismos, tá? Dá para a gente fazer esses testes assim, tudo bem? Pessoal, por hoje é só isso. É uma matéria simples, mas tem que prestar atenção. O que mais derruba a gente nessas questões não é a matemática, é a interpretação, nem é o português, é a interpretação. É necessário que a gente estude, é necessário que a gente leia, é necessário que a gente dedique tempo para essa disciplina, tá? Não só a matemática, mas no geral. Tudo depende de dedicação, depende de esforço. A gente tem que se esforçar. Não está gostando da situação que eu estou vivendo hoje? Esforça um pouquinho mais. Talvez você não vai colher agora, mas provavelmente no futuro você vai colher o que você está plantando agora. Então, dedica um pouquinho. Qual que é o seu tempo de concentração para estudar matemática? É 20 minutos? Esforça 20 minutos. Se você começar os 20 minutos, logo você está com meia hora, logo você está 1 hora concentrado, logo você está dominando, logo você está dando aula de matemática para os seus colegas. Então, o conteúdo é simples, a matéria é simples, então a gente precisa só de dedicação. Matemática é dedicação. Não gosto de matemática. Normal. Mas tem que dedicar, tá bom? Na vida a gente vai fazer o que gosta e o que não gosta. Esforça um pouquinho. Logo lá na frente a gente vai se ver e vai falar assim, valeu a pena. Abraço e até a próxima.